Boa noite. Esta semana o Conselho da Europa divulgou um relatório com fortes críticas a Portugal pela falta de medidas de combate à corrupção. O nosso país está entre os que menos cumprem as recomendações internacionais na luta contra este fenómeno. Foi também a semana em que o ex-presidente da República, Ramalho Eanes, considerou que a corrupção é um fenómeno muito preocupante no nosso país e acrescentou que um sistema de relações em que a empresa ou as empresas, algumas, conseguem determinadas benesses ou favores, isso é um género de corrupção muito prejudicial à sociedade. Preocupado com o mesmo assunto, o combate à corrupção, o Presidente da República telefonou à atual Procuradora-Geral da República para lhe manifestar o seu apoio à autonomia do Ministério Público, relacionando assim as duas coisas. O telefonema aconteceu na véspera da votação no Parlamento das propostas do PSD e do PS que iriam alterar os estatutos do Ministério Público. Um dos pontos mais sensíveis seria a nomeação de uma maioria de não procuradores, não magistrados, para o Conselho Superior do Ministério Público. A ex-procuradora, Joana Marques Vidal, afirmou esta semana, em dois momentos diferentes, a sua oposição, contestação a estas alterações, tal como o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que convocou mesmo uma greve no setor. São estes os temas da edição de hoje. Convidados desta edição, António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Ricardo Valadas, presidente da Associação Sindical dos Funcionários da Investigação Criminal da Polícia Judiciária, Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e Tiago Caiado Guerreiro, advogado especialista de assuntos de fiscalidade. O PSD propunha, precisamente, como dizíamos, a redução do número de elementos do Conselho Superior do Ministério Público de 18 para 17, e aumenta a possibilidade de eleição pela Assembleia da República de 5 para 7 elementos. O PS propunha que o número de procuradores regionais a eleger passasse de 6 para 4. Ora, o efeito seria praticamente o mesmo, digo eu. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Começo por si, António Ventinhas. Como é que viu esta iniciativa dos dois maiores partidos e aquilo que é o chumbo agora, mas pergunto-lhe também, será que vão voltar à carga? Muito boa noite. O que eu vejo, esta proposta de alteração, relativamente à alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público, vê-se que realmente existe aqui um grande interesse em controlar o Ministério Público por parte do chamado Bloco Central. E esse interesse existe desde logo porque o Sr. Presidente da República, logo em dezembro, tinha dito que era inoportuno alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público. A Sra. Ministra da Justiça também disse que era contra esta alteração que era proposta pelo PS e pelo PSD. A Dra. Paula Teixeira da Cruz, anterior Ministra da Justiça, também disse que era inoportuna, que era contra, que violava várias recomendações internacionais e que atacava a autonomia do Ministério Público. O sindicato também disse o mesmo. Não obstante a tomada de posição de todos estes atores no mundo judiciário, e o Presidente da República ainda para mais falar disso, não obstante esse facto, o PS e o PSD apresentaram uma proposta. Apresentaram propostas no sentido do controle do Ministério Público. E mais, além de ter apresentado essas propostas, também é sintomático que o próprio PS, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenha apresentado uma proposta contra o governo do Partido Socialista. É uma proposta que é contra a proposta representada pelo próprio governo. Quer dizer, nós até chegamos nesta greve, até com algum gracejo, a dizer que estávamos a fazer uma greve para proteger o governo das propostas do Partido Socialista. Porque as propostas, porque nós defendíamos a proposta do governo e identificámos com a proposta no que diz respeito à composição do Conselho. Agora, as propostas do PS, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do PSD, é que nós não concordávamos. Ou seja, estamos aqui numa situação um bocado insólita, em que normalmente os sindicatos, em alguns pontos, estão a fazer greve contra um determinado governo e, neste caso, nós concordamos com o governo e estamos a fazer uma greve que, no fundo, quanto a um PS que nós não sabemos muito bem, quer dizer, qual é que é o PS bom e qual é que é o PS mau. E, portanto, PS e PSD querem, basicamente, que não procuradores, não magistrados, a maioria seja não procuradores, não magistrados. De que forma é que isso pode significar um controle de investigações ou um condicionamento do trabalho do Ministério Público? Isso é muito simples. Eu vou dar exemplos concretos com pessoas que é para simplificar os casos, em vez de passarmos só na discussão abstrata. Um procurador como o Dr. Rosário Teixeira, para ocupar o cargo no Departamento Central de Investigação Penal, nós sabemos que o Dr. Rosário Teixeira esteve na Operação Furacão, esteve na Operação Marquês, esteve em alguns dos principais. Para perceberem, para darmos caras, o Dr. Rosário Teixeira, para ir para o ODCIAP,
teve que ser escolhido, teve que ser designado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Mas para renovar a sua comissão também terá que ter a anuência do Conselho Superior do Ministério Público. O que é que isto quer dizer? Se uma maioria de não magistrados tiver o poder de escolher quem é o procurador que vá para aquele setor ou não lhe renovar a comissão, tem um poder enorme do combate à corrupção. Ou seja, ainda mais se esses elementos forem nomeados pelo Parlamento ou pelos maiores partidos do Parlamento. Exatamente. Maior é o perigo. Exato, maior é o perigo. Mas para além dos casos dos procuradores do combate à corrupção nos departamentos mais especializados, também tem o poder de escolher toda a hierarquia do Ministério Público, com exceção da Procuradora-Geral, mas toda a restante hierarquia do Ministério Público é também escolhida pelo Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, o perigo de domínio completo, de domínio político do Ministério Público, se houver uma maioria de não magistrados, é evidente. E por ser evidente é que nós tomamos esta reação tão forte, porque o que está em causa aqui é um controle político, autonomia para se investigar livremente. E nós, uma das coisas que gostamos de fazer e que entendemos que é bom em termos para o sistema judicial, para um sistema judicial saudável, para uma sociedade sã, é que possa existir uma investigação livre, uma investigação criminal livre, que possa designadamente investigar a criminalidade económica ou financeira. A ver se os espectadores percebem uma situação em que o PS poderá ser o partido mais votado, pelo menos a julgar pelas sondagens e pelos últimos testes com eleições, nomeadamente europeias, o PSD estará a fazer o jogo do PS num primeiro momento. E depois vice-versa, se for o PSD o partido que faz a rotação. É isso? Se houver uma convergência no sentido de aprovar uma norma deste género, teremos o Ministério Público controlado e regressaremos ao tempo do Estado Novo, em que o Ministério Público era controlado pelo Executivo, e aí nós sabemos que não havia investigações. E aí estava tudo devidamente controlado, porque assegurava-se que o Ministério Público era controlado pelo Poder Executivo para não se mudar o poder. A democracia está em perigo com esta iniciativa? Com as informações que temos, terá sido chumbado hoje essa proposta, apesar de existirem outras propostas também preocupantes, designadamente, que atacam o TSIAP, uma proposta do Partido Socialista. Já lá vamos, Manuel Soares. O que é que os juízes têm a dizer desta iniciativa, que se pode resumir a uma iniciativa entre os dois maiores partidos, PS e PSD? Eu não quero entrar na análise política, mas entro na análise da questão de fundo. Certo. Não há dúvida nenhuma de que uma das formas em abstrato de controlarem a ação do Ministério Público é através dos conselhos. E isso está testado, quer dizer, se nós formos ver o que se passou na Hungria e na Polónia, percebemos que o primeiro alvo de governos autoritários que querem exercer um controle são os conselhos superiores. Portanto, não há dúvida de que uma medida que pudesse passar pela alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público, da qual resultasse uma maioria de não procuradores, conferiria ao poder político uma capacidade de controle muito maior pelas razões que o Presidente do Sindicato do Ministério Público acabou de apontar. E isso é mau, não é para mim nem para o Dr. António Ventinhas, é para todos. Porque uma democracia saudável tem que funcionar. E um dos aspectos em que a democracia saudável deve funcionar é o combate à corrupção. E a capacidade de levar o Estado de Direito a bater às portas todas onde tiver de bater. Quer dizer, o Estado de Direito não é uma coisa boa só para alguns e para outros ser uma coisa incómoda. E, portanto, é importante para a saúde do nosso sistema que tenhamos uma justiça com capacidade de atuação. E isso passa por dotar, na fase inicial, as polícias de meios, o Ministério Público de capacidade de atuação e os tribunais. E há aqui uma questão que eu gostava de... Já não tem diretamente a ver com isto, mas tem a ver com os meios. Quer dizer, o que é que nos interessa, como portugueses, se tivermos uma polícia judiciária atuante e um Ministério Público com condições de investigar e acusar, se depois os processos em tribunal empancarem porque não há condições. Isto é outro aspecto. Eu tenho andado a dizer isto, ainda hoje soube. Que o Conselho Superior... Mas isso é outra parte das questões polémicas. Mas ainda em relação a esta iniciativa partidária, acha que está afastado do perigo ou pode acontecer porque a vontade foi manifesta? Veja uma coisa, as propostas têm que ser lidas à luz do contexto em que existem. Não há nenhuma dúvida de que o Partido Social Democrata tem um discurso agressivo relativamente à justiça, tal como tem relativamente à comunicação social. Não vale a pena. Estamos a dizer isto com outras palavras. É mesmo assim. O líder do Partido Social Democrata não tem escondido, e nesse sentido, é claro, é uma proposta que ele faz aos portugueses, decidirão depois em eleições se a aceitam ou não, mas não tem escondido a sua ideia de que é necessário controlar a justiça.
E ele diz isso nas reuniões, portanto não esconde esta ideia. E, portanto, uma proposta da alteração da composição do Conselho do Ministério Público feita à luz deste contexto não tem o mesmo significado que teria a mesma proposta noutras condições. Se amanhã o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, em conjunto ou separadamente, vão voltar a fazer as mesmas propostas, não sei. Sei que em 2017 o Sr. Presidente da República falou num bloco central de interesses. E disse claramente que este bloco central de interesses era invencível. Ele disse não se pode esperar dali, ele disse numa conferência onde eu estava presente, não se pode esperar dali uma reforma da Justiça. Portanto, uma reforma da Justiça, se ela for necessária, não há de ser feita por estes senhores, do Bloco Central de Interesses. Mas nós estamos a falar de duas pessoas em concreto, estamos a falar de Rui Rio e de António Costa. Não, estou a falar em abstrato dos partidos. Eu não tenho condições de dizer o que é que vai acontecer no futuro. A mim parece-me que seria pouco avisado que depois de uma decisão que terá sido hoje tomada na Assembleia da República, em que os partidos, de acordo com as regras do funcionamento da democracia, rejeitaram propostas de alteração, não me parece muito provável, para ser sincero, que amanhã ou no horizonte próximo, que se insistam em propostas desta natureza. Acho que não. Quer dizer, pelo menos postas no espaço público de discussão da forma como estas foram. Agora, se no futuro voltarmos a ter uma situação dessas, é uma razão para todos estarmos atentos. Eu penso que, apesar de tudo, houve, neste caso, um desfecho importante. Houve um sobressalto. Nós estamos aqui a falar nisto. Porquê? Por acaso já falámos aqui neste espaço certo, várias vezes deste assunto, político, que é demasiado importante público. para ser passado em claro. Portanto, isto significa que, apesar de tudo, temos uma sociedade civil atenta e interessada. Ricardo Valadas, a mesma questão de fundo e depois o que é que acha se voltarão à carga ou não? Bom, antes de mais, boa noite. Eu não tenho dúvidas nenhumas que esta intenção, esta vontade do Partido Socialista e do Partido Social Democrata é o corolário de um método, de um procedimento que tem cerca de 10 anos, que culmina com um ataque mais feroz, com um ataque mais declarado àquilo que é a independência do Ministério Público e a independência da investigação criminal em Portugal. Há duas formas, e nós temos vivido isto na Polícia Judiciária sensivelmente há 10, 15 anos, há duas formas de destruir as organizações democráticas, organizações privadas, o que quer que seja. Através da ruptura do impedimento da passagem da decisão do topo para as bases, ou, e falando de uma maneira muito clara, impedindo, através de medidas legislativas, ou de pauperando de meios, quer humanos, quer materiais, as organizações, e impedir também ainda a regeneração dos quadros. Este processo tem sido um processo, uma asfixia lenta da Polícia Judiciária, como principal órgão de investigação criminal em Portugal, que trabalha na direta competência funcional do Ministério Público, e nós, quando queremos investigação criminal clara, direta e em liberdade, que é importante que se diga isto, nós, quando falamos de justiça, falamos da liberdade dos cidadãos e de proteger a dignidade humana, que é viverem num país como o nosso. Não podemos vir falar só do quadro de direito democrático e esquecer que a justiça é parte integrante da proteção à condição humana. A Polícia Judiciária, e o António referia isso, o Sr. Presidente do Sindicato do Ministério Público, referia que podíamos voltar à ditadura. Não precisamos voltar à ditadura, porque na década de 80 e de 90, como a Sra. Procuradora ou a anterior Procuradora-Geral da República referiu, as investigações da criminalidade económica, as investigações da corrupção eram pura e simplesmente metidas na gaveta. Quem está na Justiça há pelo menos 20 anos sabe disto muito bem. E na década de 2000 também foram destruídas provas evidentes de uma tentativa de controle do Estado, da comunicação social e por aí fora, por um Procurador e por um Presidente do Supremo. Não me vou referir às investigações, mas independentemente nós jornalistas de já serem passados, temos que nos referir, e agradeço foi uma coisa que eu acho que foi um atentado à democracia. Há questões muito diretas, posso dar a título de exemplo, porque a independência, para além destas duas questões que eu foquei, e destes ataques declarados que nós assistimos hoje, e que felizmente vimos o Parlamento chumbar, tem outras questões. Num momento onde temos uma sociedade que é uma sociedade completamente informatizada, nós na sexta-feira assistimos à aprovação de uma regra, de uma lei, que irá controlar, por exemplo, a informação do Judicial. Aquela informação vai ser controlada diretamente pelo Poder Executivo. Nós tivemos há cerca de 3 anos, e poderemos adiantar mais alguns detalhes, na sexta-feira em Parlamento foi aprovada uma nova norma sobre os direitos da informação judicial,
em que a Ministra vai ter poderes reforçados, ou a futura Ministra da Justiça. Mas não pode intervir. Bom, a informação está ao dispor e isso preocupa-me. Posso adiantar-lhe, por exemplo, que há sensivelmente 2 anos... Se o arguído for do partido que está a governar, está tudo estragado, não é? Essa é a conclusão que retira. A única coisa que me cumpre e que lutamos, e felizmente, não posso deixar de notar que são sindicatos que estão aqui. Não estamos a discutir carreiras, não estamos a discutir salários, estamos a discutir o futuro do país. Isto é uma nota também que eu gostaria de deixar e agradecer-lhe por isso. Há outra questão que eu gostaria também de mencionar, e diretamente a ver com a informação criminal. Há 3 anos falámos, por exemplo, numa criação de um gabinete que controla toda a informação criminal que é trocada entre os países. Isto existe neste momento no nosso país. A Polícia Judiciária... Trocas de informação, deve haver essa troca. O que me está a dizer é que deveria ser a própria instituição, Polícia Judiciária e o Ministério Público a fazer essa troca, em vez de haver um gabinete governamentalizado. Isolado. Exatamente. Há uma figura, que é a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno, que tem a figura de Secretário de Estado e que responde diretamente ao Primeiro-Ministro, que neste momento tem assento nesse órgão. Quer dizer, isso são uma série de questões que temos vindo paulatinamente a ultrapassar aquilo que é a independência da Justiça. Portanto, esta questão da composição do Conselho Superior do Ministério Público é apenas uma de várias Para peças mim é a perda, de uma engrenagem que está a mexer. É a perda completa daquilo que é, digamos, neste momento, vamos tentar o máximo, que é o controlar o Ministério Público e, por sua vez, controlar a Justiça, porque todas as informações ou todas as questões que saem do Ministério Público automaticamente, como disse a Sra. Procuradora-Geral da República, vai controlar as decisões dos juízes e, obviamente, a Polícia Judiciária não vai nunca fazer um trabalho independente, que é aquilo que nós pretendemos fazer todos os dias. Então, se houver persistência neste tipo de propostas, no limite, o que é que as instituições sindicais aqui representadas poderão fazer? Há uma greve da parte do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mas vale o que vale, já lá iríamos, que eu acho que é pouco eficaz nesse aspecto, é a minha opinião, mas já lá iríamos. Mas há um limite em que vocês só têm o poder da opinião pública no sentido o limite de falar publicamente, como facto, estamos a fazer. Como referiu o Presidente da Associação de Juízes, o limite será depois das eleições. As pessoas é que têm que decidir o que é que pretendem. Mas quando são os 2 maiores partidos do sistema... As são os 2 partidos, poucas, mas não é? Nós não podemos esquecer que são os 2 partidos que governam desde 1974. Isto é a verdade. E dos seios dos quais saíram os maiores escândalos financeiros. Pronto, quer dizer, tudo o que está a resultar da investigação criminal da Polícia Judiciária e do Ministério Público, que envolve, de forma direta ou indireta, governantes ou antigos governantes, ou o que quer que seja, quer dizer, tem uma envolvência necessária dos partidos que governaram desde 74. Tiago. Bom, eu tenho a opinião de que este controle tem vindo a ser feito da talvez 10 anos para cá, 12 anos para cá. Uma das formas de controlar que é extremamente eficaz é não dotar quer o Ministério Público, quer a Polícia Judiciária, que é que está pior de todas, de meios, e quando digo não dotar de meios é que o orçamento deles há 10 anos, se calhar, era maior que o que está agora. Por isso, eles não têm mesmo meios e esvaziam-nos. Estávamos aqui meio a brincar, a dizer que o orçamento é menor que a transferência do João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid. E atenção que nós tivemos, só perdido dos bancos, foi o quê? 40 mil milhões? Em créditos de risco, sim. Em dinheiro do contribuinte foram mais de 20 mil milhões neste momento. 20 mil milhões, não é? E se contarmos os últimos 8, 9 anos, porque se contarmos os últimos 20 anos, já vai para muito mais. Vai quase então, depois olhamos para isso, depois olhamos aqui para todos os casos, desde o Brado, ao BES, ao ex-primeiro-ministro Sócrates, presidentes de Câmara, a todas essas coisas que, no mandato de Joana Marques Vidal, foram avançados e foi um ataque muito maior, uma tentativa, pelo menos, de controlar um bocadinho a corrupção em Portugal, não é? E, por outro lado, vimos um conjunto de iniciativas de tentar controlar a informação que a Polícia Judiciária e o Ministério Público têm disponível, retirar-lhes competências, privatizar em certas coisas a atividade do Ministério Público e da Polícia Judiciária, por exemplo, numa data de áreas de apoio, são empresas privadas que as começam
a efetuar, ou, por exemplo, utilizar a administração fiscal, que é totalmente dependente do Considerando governo. a informação o ouro, isso é partilhar o ouro com o bandido, ou potencial bandido. Não, isto é melhor que isso. É dar-se o ouro ao bandido, dá-se a informação, onde é que pode fazer as coisas, tem toda a informação, não é? Porque ao ter todas estas privatizações, todo este acesso à informação que é feito, permite que a informação flua àqueles que nunca devia fluir. Isto é a melhor maneira de estimular a corrupção. Claro que se estiver concentrado na Polícia Judiciária ou no Ministério Público e forem os próprios corpos deles a desenvolverem, a fazer as perícias, a desenvolver tudo, como é nos países normais, não é possível acontecerem estas coisas, não é possível acontecer quer fugas de informação, quer controles de informação. E o que nós vimos nos últimos 10 anos são passos sucessivos neste sentido. Este era o último passo. Andamos há tanto tempo a tentar construir um país normal, não conseguimos e de repente andamos para trás. Não estamos a tentar construir um Quer dizer, país alguns normal. de nós estamos a ir numa dimensão... Alguns de nós andamos a tentar construir um país normal. Pois, mas as forças de retrocesso é que são muito fortes. Nós andamos daqui no sentido de criar aquilo que é típico. Por exemplo, ouvimos os partidos de esquerda a falarem o Estado Novo, o Estado Novo, o Estado Novo, ao tirarem a independência à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e tudo, estamos a criar exatamente o que existia no Estado Novo ou na ditadura da Coreia do Norte, que eles também investigam quem politicamente designarem e os partidos políticos têm informação sobre todas as coisas. Por isso, nós estamos aqui numa situação muito grave e passou-se esta questão, por exemplo, do Conselho do Ministério Público, mas temos aqui outros casos muito mais graves também, relativamente ao Governo, a Procuradoria-Geral da República, em relação ao Governo, para praticar atos essenciais e a investigação em caso de terrorismo, está dependente financeiramente de decisões exteriores. Então é assim, estão a investigar alguém de um determinado partido e esses partidos ou representantes dos mesmos vão aprovar financeiramente a capacidade de investigar. O que é que acha que vai acontecer? Isto são medidas que estão aqui previstas, por isso não basta só resolver a questão aqui do Conselho Superior de Magistratura, há muitas outras, e foi tomada na semana passada, como disse, e bem, outra medida também para... Mas as instituições europeias não veem essas coisas? Então, tivemos aqui o Conselho Europeu, diz que nós estamos tão mal ou pior que a Roménia, não é? Sim. E na Roménia, até há notas sobre a Roménia. Sim. Como? Conselho da Europa. Conselho da Europa. Sim. Então, o Conselho da Europa acabou de nos dizer isso, mas há que juntar a isto outra coisa, já agora. As leis que nós temos anticorrupção em Portugal são dificílimas para apanhar os corruptos. É de propósito. E são desenhadas, sim, e são desenhadas para ser quase impossível apanhar um corrupto. Ora, retirando a capacidade de investigação à Polícia Judiciária, privatizando ou tendo a informação naqueles que se calhar estão a ser investigados. E tirando também independência ao Ministério Público, o que é que nós estamos a criar aqui? Uma ditadura. É mesmo que o Luís XIV, l'état c'est moi, não é? Por isso, estes partidos e os partidos vão controlar também a justiça. São os passos que estão a ser dados. Agora, isto não é de agora. Isto começou há 10 anos e vai agravando cada ano. E ao mesmo tempo, vejamos de fundo que a crise terrível que nós tivemos criou centenas de milhares de desempregados, destruiu riqueza, que foi uma coisa louca, resultou de enormes casos de abusos sobre instituições financeiras. Sim, os visados vêm com a tese de que foi a crise económica internacional, mas sabem perfeitamente que a crise económica internacional e a crise financeira encontraram aqui chão para multiplicar as consequências exponencialmente. E continuam a encontrar. Porque Portugal ainda hoje é uma das plataformas para o branqueamento de capitais utilizada por todos os países da Europa. Isto são questões que me chocam a mim enquanto investigador criminal, enquanto responsável por algumas questões. Digamos que aí há uma... há um conluio muito subtil entre o sistema financeiro e a entrada de dinheiro duvidosa. Já agora a lei de branqueamento de capitais que foi criada em Portugal foi criada para verificar todas as pessoas. As leis que são eficazes de branqueamento de capitais são seletivas para as pessoas de risco. Era importante saber quem é que tinha mais de 50 mil euros no banco para depois tentar, de alguma maneira, ir lá buscar uma parte. São cenas dos próximos capítulos. Manuel Soares, ia a dizer que havia outras formas de atacar as investigações independentes ou outras iniciativas. Eu pedi-lhe para, naquela altura, centrar-se mais no tema, mas vamos à segunda ronda. Repare,
nós já estamos a falar nos meios. Quer dizer, pergunte à Judiciária quantos inspectores tem para fazer investigações, para fazer buscas, para analisar milhões de documentos bancários de offshores. Pergunte quantas vezes já pediu... Por acaso, corrijam-me se estou errado, mas havia uma indicação de 1 ou 2 inspectores apenas para os bancos todos, para as questões dos bancos. Claro. E depois pergunta a seguir que se têm programas informáticos, se têm perícias. Depois pergunta ao Ministério Público se quando quer fazer uma investigação que precisa de dinheiro, se tem os meios logo. E pergunta aos tribunais, o Operação Marquês, que está neste momento um processo que provavelmente ocuparia esta sala toda nas mãos de um juiz que não tem um assessor. Portanto, pede-se àquele juiz que faça tudo sozinho. E, portanto, se esta é a situação, quer dizer, nós podemos, não tenho dúvida, nós temos condições nos tribunais para ser independentes. Mas nós só podemos ser independentes se tivermos condições para trabalhar, porque se não pudermos decidir, não somos independentes, porque não tomamos nenhuma decisão independente. Isto é apenas um exemplo. A questão dos meios é relevantíssima, porque uma das formas de asfixiar a capacidade de atuação das instituições que têm algum grau de autonomia, porque se nós fôssemos uma direção-geral, não havia problema nenhum. Quer dizer, se não se queria que eu trabalhasse, mudava-se o diretor-geral que me dizia assim, o senhor agora fica na prateleira durante 15 dias. Só que a mim ninguém me diz isso. Nem a mim, nem um procurador, nem um investigador da PJ. Até porque aparecia logo na abertura de um jornal de televisão ou num cabeçalho. Espero que sim, espero que tenhamos também jornalistas com capacidade para se isso acontecer. Nós andamos sempre à procura dessas histórias. Portanto, o que é que eu queria dizer? Nós temos um problema neste momento de meios. Não quero dizer que é intencional, nós tivemos um período difícil de desinvestimento no setor público todo, mas está na altura de olharmos para isto. Por exemplo, este exemplo que eu dei do juiz Ivo Rosa, que tem um processo nas mãos com dezenas e dezenas de milhares de páginas, que não tem uma assessoria. Mas nos gabinetes dos secretários de Estado existem 6, 7, 8... Pois com certeza que existem, até existem outras coisas. E alguns jovenzinhos, não é por serem jovens, mas é por não terem experiência da vida sequer, e é muito importante para uma atividade pública, e que vão para lá e ficam logo nos topos de carreira. Isso a mim não me incomoda, até podem ter 15 ou 20. Não é isso que eu quero é que uma comarca como a de Lisboa, temos que começar por aí, é aqui que estão os processos principais. Uma comarca como a de Lisboa tenha um gabinete de apoio que está previsto na lei desde 2013 com as pessoas contratadas. Nem sequer estamos a falar dos 120 milhões da transferência do João Félix. Estamos a falar de menos dinheiro. E, portanto, o que é que eu quero? Quero que isso se faça. Para quê? Para que amanhã, se o processo vier a claudicar por alguma falha humana de quem não teve condições de o analisar, depois não se gera a desconfiança de tentar perceber qual era o partido que estava no governo para ver se essa circunstância teve influência na decisão de não atribuir os meios. Eu quero acreditar que não, mas eu acho que um sistema saudável tem de olhar para isto e tem que perceber que não basta proclamar uma paixão pelo combate à corrupção, porque a paixão tem de se traduzir depois em meios práticos. Quer dizer, nós não podemos ter essa paixão que no sistema que temos implementado no terreno falham esses meios. E, portanto, era isso que queria dizer há pouco, precisamos de mais meios no sistema para que a autonomia e a independência que já estão consagrados na lei tenham um efeito mais prático, para que todos os cidadãos depois olhem para nós, para si, para o país, com orgulho e dizer, bom, temos um Estado de Direito que funciona melhor porque as pessoas, os tais 20 mil milhões que desapareceram, quer dizer que nós vamos pagar todos e andamos a pagar. Já pagamos. É suposto que haja responsabilidades ou não. O dinheiro não se evaporou, é preciso perceber como é que de repente um país entrou numa loucura tal que perdeu 20 mil milhões de euros. E, portanto, um sistema tem que ter capacidade de investigar estas pessoas, as pessoas que possam ter tido responsabilidade, dando-lhes todos os meios de defesa, não queremos nenhuma caça às bruxas, as pessoas têm que ter todos os meios de defesa para ficarem livres das suspeitas se forem injustas, mas o sistema tem que ter condições de chegar lá. António Ventinhas, tenho que observar, como cidadão, que fazer uma greve por causa destas coisas priva outras pessoas da justiça que tem que ser feita. Vocês têm tantos meios de chegar aos objetivos, tinham que fazer uma greve por causa destas questões. Bem, relativamente a essa questão, se nós não achássemos que a questão era verdadeiramente essencial, não teríamos feito uma greve. Mas a greve tem sempre efeitos colaterais que acabam por atingir terceiros que são prejudicados. Por duas vias, por esta questão não estar resolvida e por vocês terem feito greve. Não, relativamente a essa questão, o que nós entendemos é o que está em causa é podermos continuar a fazer uma investigação criminal isenta, uma investigação criminal livre e uma investigação criminal que dê garantias. Se continuarmos a trabalhar alegremente
sem que nada se passasse, sem contestar, sem marcar posição, aceitando tudo o que nos queriam impor, não colocando as questões na praça pública, continuaríamos a trabalhar mais 1 ou 2 dias por ano, mas daqui a um ano ou dois... Vocês não precisam de fazer greve para discutir as questões na praça pública. Estamos aqui a discutir e não era preciso uma greve para isso. Há outras maneiras, é o que eu quero dizer. Mas a questão é que a realização de uma greve insere-se dentro de uma estratégia de contestação e a greve em si não é 1 ou 2 dias de greve. A greve tem associada a si um determinado impacto comunicacional, uma determinada manifestação exterior de contestação que, regra geral, até os seus colegas muitas vezes me perguntam, então estão descontentes, então quais são as medidas que vão tomar? Tá bem, vão tomar alguma medida de contestação? Essas são as perguntas chapa 5. Eu aqui quero perceber se vocês não seriam mais eficientes com outro tipo de iniciativas. Vocês se convocarem uma grande conferência em que chamem a população. Nós vamos lá na mesma. Realizamos. Ainda hoje lá, na vossa conferência lá estivemos, por aí fora. Portanto, acho que há outras maneiras de chegar ao objetivo. A questão é que nós temos que ver se os objetivos são ou não, digamos, se a greve cumpre ou não os seus objetivos. Só no final é que vamos aferir se cumpriram ou não cumpriram os seus objetivos. Está a cumprir ou não. Mas só no fim é que se terá que fazer a avaliação da estratégia. Muito rapidamente, o papel do Presidente da República percebeu a importância do que estava em causa? Esta questão não é uma questão... ao contrário de outras greves que possam ocorrer... Não, agora já não estou a falar de greves. Estou a falar da questão do mas é para fazer a ponto certo. relativamente a isso. Ao contrário de outras greves que possam ter acontecido, até, ou, muitas vezes em muitos setores, às vezes por questões monetárias, estritas, em que são legítimas, mas em que estritamente por essa questão, as questões essenciais foram por princípios que tinham a ver com a própria autonomia da investigação e a própria questão da sanidade do sistema de justiça, encarada aqui designadamente estas questões que estamos aqui a falar. E por essa razão é que também o Presidente da República toma uma posição, não propriamente por esta questão que nós estamos a defender, mas porque entende que realmente esta é uma questão essencial, crucial, para a democracia, para o sistema de justiça e para a igualdade dos cidadãos, ou seja, para o Estado de Direito. O combate à corrupção e a questão da alteração do Conselho Superior. Exatamente, e por isso é que isto é uma causa que não é uma causa sindical, é uma causa da justiça, é uma causa da sociedade e também é uma causa do Sr. Presidente da República que vê que sem independência para investigar, sem autonomia do Ministério Público para investigar, realmente não pode produzir bons resultados. Não pode haver aqui bons resultados, digamos, em termos de um sistema de justiça. E, portanto, sendo o Ministério Público uma peça-chave essencial nesse sistema, tem que estar preservada e, portanto, a intervenção do Sr. Presidente da República vê que este é um momento-chave e que ia existir uma votação hoje e, portanto, que este era um momento-chave de atuar e que basta, que este caminho que estava a ser trilhado pelos 2 principais partidos poderia acabar muito mal e não era muito mal para o Ministério Público ou para os procuradores, mas seria muito mal para a sociedade portuguesa e para a justiça portuguesa. E por isso é que ele teve necessidade de intervir, porque isto vai muito para além do que uma questão dos procuradores, é uma questão da justiça portuguesa. Eu devo registar que há uma diferença pode-se tentar estabelecer um paralelismo entre PS e PSD e há uma diferença fundamental. Rui Rio dá a cara por esta sua bandeira e no PS ninguém aparece assim muito destacado a dar a cara. Sabemos que Jorge Lacão, informação nossa, ele fica já com o direito de resposta quando quiser, vem cá, mas está por trás desta tentativa de chegar ao objetivo, que é bem claro. Há uma desproporção, digamos, de um lado. Uns querem abertamente, outros querem veladamente e depois aparece o Governo com uma proposta diferente. Também é curioso registar estas subtilezas. Ricardo Valadas, olhando para aquilo que pode ser o quadro futuro, e agora estou a entrar numa área que é partidária, mas para tirar daí o interesse nacional, nós podemos evoluir para uma situação em que, dificilmente, mas é possível, em que haja maioria absoluta, um governo, maioria absoluta, PSD, altamente improvável neste momento, já houve tempo, pode ser tentado a dizer, já nem preciso de ninguém na votação, vou fazer passar a proposta. Bom, isso pode acontecer neste momento com a alteração estatutária da Polícia Judiciária e das pessoas da Polícia Judiciária. Eu, como referia, inicialmente destruir ou asfixiar uma instituição como a PJ, com o nível de independência e a imagem que nós temos e o trabalho que apresentamos todos os dias, é um processo que acarreta alguma dificuldade política. Mas há outras formas de o fazer e que tem estado a vir a ser implementado.
A última tem, com a proposta dos estatutos, da alteração estatutária, a carreira dos profissionais da Polícia Judiciária, que é um parto com cerca de 4 anos. Há 20 anos que esta lei não é revista. Se nós pensarmos um pouco a sociedade em 20 anos, entramos na era da informação. Temos aqui uma série de questões associadas que dificultam esta aprovação. E, se for um decreto, o Conselho de Ministros decidirá sem qualquer tipo de problema. Gostaria também de referir a questão do combate à corrupção, que é, de facto, como o Dr. Manuel refere, é uma paixão pré-eleitoral. Nós costumamos, mas não é só pré-eleitoral, em todos os discursos também dos orçamentos de Estado aparece o combate à corrupção, mas devo-lhe referir só de uma forma muito rápida, muito rápida, que, por exemplo, estes processos que falamos todos os dias sobre a banca estão a ser investigados neste momento por 5 pessoas. Imagina entrar numa biblioteca pública e tentar retirar uma frase de um livro, seja ele qual for, sem qualquer tipo de organização, com 5 pessoas, sem perícias, sem meios. Acha que é propositado? Fica ao critério do espectador. Tiago. A minha opinião é o seguinte... 30 segundos para terminar, desculpa ser assim. Acho que o que há não é uma paixão contra a corrupção, é uma paixão pela corrupção, não é? Porque, desculpem, a situação é extremamente grave em Portugal e relativamente a esta limitação de meios, quando existe capacidade económica para fazer tantas outras coisas, e nós temos que verificar consecutivamente que se está a tirar a substância à Polícia Judiciária e a independência ao Ministério Público, é porque eles efetivamente não querem que o combate à corrupção seja eficaz, nem que se chegue à verdade das coisas. Porque se quisessem, faziam exatamente o contrário de que têm vindo a fazer. O problema disto é que as democracias, sem um poder judicial independente e isento, claudicam. E nós vamos no sentido de claudicar se continuarmos por aqui. Estaremos atentos e vigilantes. Meus senhores, muito obrigado pela vossa participação. E é tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.